El albatros puede volar durante días sin tocar el suelo. Así como él, a veces es necesario tomar altura para poder ver con claridad el propio rumbo. Después de años emprendiendo entre aciertos, errores e intuición, ha llegado el momento de mapear, de planear y de volar con dirección. Este es el proyecto Albatros, un viaje de transformación, personal, estratégica y definitiva. Começa ontem. Não importa o tamanho que você está, não importa se você é pequeno, grande, médio. Se você não tem, talvez você já tenha essa ferramenta, mas se você não tem uma ferramenta desse tipo, comece anteontem. Você não vai se arrepender. Como disse, o medo é só no começo, depois você não vai querer. Você vai pensar, porra, como é que eu cheguei até aqui sem ter, sem ter essa ferramenta? Nossa, se eu tivesse tido essa ferramenta 20 anos antes, onde é que eu estaria? Seria isso. Começa anteontem. Minha trajetória foi muito boa, mas cheia de altos e baixos e de coisas que aprendi, coisas que desaprendi. Acho que antes do Albatroz, tudo foi feito muito no achismo e no, né? E muitas coisas saíram bem, algumas não tão bem. Começar a fazer o Albatroz foi a maneira de mapear isso tudo e colocar um pouco de ordem dali para frente. Estavam muitas situações colidindo uma com a outra e estava me gerando bastante ansiedade e mal-estar. Então, acho que a dica foi isso. Eu vendo para frente, se eu estiver continuar nessa situação ou piorar ela ainda, seria insustentável. Então, a dica foi perceber que eu não poderia ficar do jeito que eu estava e que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. Foi muito interessante. Foi um pé no saco, na verdade, fazer, que é muita informação que a gente tem que voltar lá atrás, escrever, gravar, né? Foi chato o começo do processo. Depois que você já vai pegando o embalo, você vai pegando o gosto pela coisa. Mas o resultado de olhar para trás, depois de ver o mapa à sua frente, é sensacional. É muito interessante ver de maneira objetiva tudo que você realizou na sua carreira, bom e mal, certo e errado, com os resultados ali de maneira bem objetiva, é muito interessante, porque aí você tem uma visão de quem você é lá dentro e quais são os patrões errados que você vai seguindo ao longo, porque aí você consegue identificar. Assim, sem colocar num mapa, é muito difícil você perceber que você está repetindo certos patrões. Quando você vê um mapa de tudo junto e assim de maneira bem objetiva, você percebe rapidinho quais são os ciclos das coisas que você está errando. Quais as coisas em que você é bom, quais as coisas em que você é ruim. Então você já pode separar as coisas que você não é tão bom para executar ou para planejar. Isso aí você já sabe que isso aí são coisas que você vai contratar pessoas para fazer. E você vai focar nas suas qualidades onde você gera valor na mesa. Então,
bem interessante por isso. Me chamou muito a atenção que todos os projetos têm, que eu fiz, tem uma fase de começo de uma coisa que parecia impossível de fazer, eu conseguia realizar e conseguia dar aquele pulo que ninguém esperava que eu desse. E que depois dessa etapa, a minha dificuldade era consolidar. Eu comecei a perceber que eu estava entrando numa fase da minha vida que não era só a parte profissional e que eu tinha que colocar isso no radar das minhas prioridades. A minha esposa, minha filha Carolina, minha filha Augusta que estava para nascer, não deixar ao acaso o tempo que eu dedicaria, senão colocar como prioridade número 1, quanto tempo que eu ia separar para essa prioridade e dali separar a outra parte para as minhas atividades profissionais, de cuidado meu pessoal, saúde, etc. Então também essa parte foi muito interessante de definir, de mapear e de colocar numa pizza de tempo, né? Inclusive, falando de maneira meio robótica, inclusive assim como programação do tempo do José Antônio, né? Para cada coisa, e como se fosse uma tarefa que tem que ser cumprida também, né? Foi muito interessante e satisfatório. Como disse, eu estava num ponto onde meu potencial estava um pouquinho limitado dentro dessa estrutura. Então, não tem certo e errado, né? Não tem, tem o que é certo para um. Então, no momento que eu vi que eu queria maiores horizontes, e que eu decidi isso, e que eu planejei, bom, e que eu decidi isso, o seguinte passo era planejar, e uma vez planejado era executar. Foi muito satisfatório para mim montar, sustentado no Mais Valor, no Albatroz e nisso tudo, executar a minha saída e, mais bem, o fechamento de um ciclo de 6 anos aproximadamente, onde realizei muitíssimas coisas muito legais que tiveram resultado e impacto brutal, que são um paradigma na indústria hoje, né? Todo mundo copiando da gente projetos e coisas que coelhos que eu tirei do chapéu. Então foi muito legal, foi o fechamento de um ciclo e não uma coisa assim de impulso, mas bem planejada, sabendo por quê e para onde e com rumo. Eu fiquei muito satisfeito com a maneira com que foi feita. E a prova disso talvez se não tivesse sido tão bem feito e tão pensado, talvez na hora do outro lado eu poderia ter sentido um arrependimento ou um vazio, e não, foi todo o contrário. Me senti super feliz de partir para um próximo projeto ou projetos e muito otimista pelo que vinha pela frente.
Então, um dos aprendizados era, o José Antônio é muito bom para ter a ideia, pegar e fazer acontecer e deixar funcionando. Então, assim, das primeiras conclusões, e isso vai mudar para cada um, mas que o Laduccia me falava e que a gente chegou o José Antônio não opera. O José Antônio é o cara que faz o negócio, faz acontecer, se precisar dar aquele empurrão, ele dá aquele tapa na bunda do neném, e ele fica de olho que a coisa vá correndo conforme a visão. Mas o José Antônio não opera. Isso foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção do olhando para trás. E era um padrão que em todos os negócios que eu consegui levar à frente, aconteciam. Por natureza, eu sou uma pessoa hiperativa. Eu vou estar sempre explorando coisas, indagando e querendo fazer coisas. O Albatroz me ajudou muito a ver tudo que eu estava fazendo, a mapear o que faltava fazer, a mapear meu perfil e me ajudou a definir as prioridades, incluindo a familiar e pessoal de saúde, que for, e o profissional, para eu não saturar a minha vida. O maior gerador de ansiedade o maior gerador de ansiedade do José Antônio é a saturação, que naturalmente eu me saturo por essa hiperatividade. Então, no momento que eu já sei isso, no momento que eu tenho mapeado tudo que eu já estou fazendo e que eu defino as minhas prioridades, para mim é mais fácil dizer não para o José Antônio quando ele me aparece com alguma coisa que sai da rota. Inclusive, para até aceitar falar um sim, tem que valer muito a pena. Então, isso aí, ter essa noção me ajudou muito com o tema de, não vou falar cortar a ansiedade, porque acho que ninguém é 100% livre de ansiedade, mas baixar um nível a um mínimo. Antecipar foi pegar e destrinchar. Quando eu peguei o mapa e destrinchei o que eu estava fazendo e o que eu ia fazer, ou qualquer projeto que aparecia, era antecipar todos os problemas eventuais que poderiam acontecer. Todos, advogado do diabo. Passando esse filtro, indo para frente, aí é pegar e fazer. Não tem no time for losers, não tem que choveu e não aconteceu. Aí é pegar e fazer. E aí entra o segundo passo, que é a melhora contínua. Todo dia um grãozinho, todo dia monitorando que se avançou alguma coisa. E o último foco no resultado não adianta você fazer todos os dias uma coisa para avançar se você está avançando no caminho errado. Então, sempre muito atento a qual está sendo o resultado desse grãozinho que você está colocando todo dia e dessa melhora contínua. Eu nunca tive problema em delegar. Eu sempre tive problema em achar que eu conseguiria fazer e não gastar. Então foi mais um tema de quebra de paradigma, onde eu passei a colocar um valor no tempo. Para mim facilitou muito no momento que eu coloquei o tempo na equação. É muito difícil você poder ver a mediano e longo prazo, planejar mesmo e que seu enfoque seja assim, se você não tem resolvido o seu presente financeiro, né? Então, também esse foi um enfoque
prioritário que a gente colocou. E resolvendo a questão financeira, José Antônio no presente, estamos quase resolvido, mas sempre ter essa prioridade para poder estar na posição que a gente quer, que é sempre médio e longo prazo, e não estar resolvendo coisas do presente. Acho que uma vez identificado a parte onde José Antônio ele é bom em identificar oportunidades, quantificar elas, ir atrás delas e fechar elas e dar aquela palmadinha para o negócio começar, uma vez identificado isso, é como se transformássemos isso num produto do José Antônio para etiquetar qualquer projeto para frente que o José Antônio se interessasse. E aí mais a questão era se esse projeto valia a pena botar a nossa marca ali ou passar, né? Então, se transformou mais voltando no saber dizer que não para o José Antônio, sendo José Antônio. %100%. Começando do mais mínimo. Pegar e fazer uma releitura dos seus êxitos e fracassos de 25 anos para trás e um a um, lembrando ponto por ponto, você não faz isso sem essas características. Toma muito tempo, toma muito saco, toma muita caneta, toma muita introspecção. E depois, muito tempo conversando a respeito com a pessoa que está te ajudando. E isso é só o começo do Albatroz. Então, coloco isso como exemplo, porque sem essas características você não consegue nem passar da largada. O Albatroz é uma ferramenta que vai ajudar a você garantir o sucesso da sua vida. Não só profissional, não só familiar, não só pessoal, do conjunto. Maior aprendizado é se você realmente quer voar na altura de um albatroz, não dá para ficar sendo amador, ou amateur ou iniciante. Você tem que fazer o dever de casa e você tem que fazer essa introspecção, esse planejamento, esse mapeamento, essa fragmentação. Maior aprendizado é isso. Nada acontece, salvo você ganhar na loteria, nada acontece assim por arte de mágica. Tendo bem planejado todos os cenários, todas as coisas que podem acontecer, minimizando a probabilidade de um fracasso, eu não tenho medo de arriscar o dobro, o triplo, o quádruplo do que eu arriscava no achismo, né? Então isso é bem importante. Se você tem o risco controlado, não importa o tamanho da coisa, se o risco está controlado. O impacto mais transformador foi, vou falar na terceira pessoa, mas foi o José Antônio conseguir ver
quem que o José Antônio é, qual o potencial dele, não no achismo também, e saber como alcançá-lo. Realizar como alcançá-lo com o menor risco possível, para poder transformar a vida dele, onde ele sempre quis chegar. Isso foi.